Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 30 de junho. Raquel sentia uma mistura de ansiedade e expectativa enquanto aguardava o resultado final do concurso de culinária. Os dias que antecederam aquela decisão foram intensos, repletos de preparativos e noites sem descanso, mas todo seu esforço estava prestes a ser recompensado. Quando seu nome foi anunciado como vencedora, uma onda de emoção tomou conta dela. Não se tratava apenas da vitória em si, mas do reconhecimento de seu talento e da possibilidade de transformar sua vida de vez. O prêmio não era pequeno, R$1 milhão que abriria muitas portas para ela. Raquel sabia exatamente o que faria com o dinheiro. Era o passo decisivo para realizar o sonho de comprar o restaurante Paladar, um local que admirava e desejava transformar em referência gastronômica. Mais que um simples prêmio, aquela conquista simbolizava o cumprimento de uma promessa que ela fizera para si mesma nos momentos mais difíceis. Enquanto Raquel ainda se recuperava da emoção, em outro ponto da cidade, Afonso tomava uma atitude que surpreendeu a todos. Observando as mudanças ao seu redor, ele convidou Maria de Fátima para passar alguns dias em sua casa. O convite carregava uma mistura de gentileza e interesse, uma oportunidade para que ambos pudessem se conhecer melhor, longe das pressões e das intrigas do cotidiano. Maria de Fátima, sempre estratégica, aceitou o convite com um sorriso misterioso. Ela sabia que aquela era uma chance valiosa para se aproximar ainda mais de Afonso e não hesitou. Cada passo que dava era cuidadosamente planejado, e esse convite poderia ser um ponto crucial em seus planos. No campo profissional, Marco Aurélio recebeu uma ordem inesperada de Maria de Fátima. Ela exigiu que ele cancelasse a demissão de César, mostrando claramente sua influência e poder de articulação. César, que enfrentava altos e baixos na agência, respirou aliviado ao saber da notícia, mas sabia que esse benefício teria seu preço. A relação entre César e Maria de Fátima era cheia de complexidades e interesses cruzados. Leila, por sua vez, demonstrava cada vez mais desconforto com a presença constante de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. A tensão entre as duas mulheres era evidente, e Leila via Maria de Fátima como uma ameaça à sua estabilidade e à sua relação com Marco Aurélio. Apesar de tentar manter a calma, a inquietação só aumentava. No trabalho, Renato trouxe boas notícias a Bartolomeu. Um cliente importante queria que o jornalista assumisse a campanha de sua marca. Era uma oportunidade rara que poderia impulsionar a carreira de Bartolomeu e colocá-lo em evidência. Para alguém que muitas vezes se sentia deslocado, essa chance representava um recomeço e a possibilidade de provar seu valor. Enquanto isso, Heleninha estava radiante com uma novidade. Ao saber que Ivan, seu namorado e diretor da nova unidade da TCA em Roma, a acompanharia em sua exposição na cidade italiana, seu entusiasmo era contagiante. Participar de uma mostra internacional era um reconhecimento importante do seu talento artístico, e poder contar com Ivan ao seu lado tornava tudo ainda mais especial. Em um momento de conversa íntima com Laudelino, Raquel compartilhou seus planos. Determinada, revelou que usaria o dinheiro do prêmio para conseguir o montante necessário para comprar o Paladar, o restaurante que tanto sonhava transformar. Laudelino, empresário experiente, ouviu com atenção e mostrou-se disposto a apoiar a amiga, reconhecendo sua paixão pela gastronomia. A vida pessoal de outros personagens também seguia seu curso. André, sem imaginar o que estava para acontecer, flagrou um momento íntimo entre Fernanda e Tiago. A cena gerou dúvidas e sentimentos conflitantes, e André precisaria lidar com essa nova situação e entender o que ela significava para todos os envolvidos. Em meio às emoções, Laudelino tomou uma decisão marcante: pediu Aldeide em casamento. O pedido foi um momento de alegria e esperança, um capítulo doce em meio às dificuldades que ambos enfrentavam. Aldeide, que passou por muitos desafios, viu naquele gesto uma luz que iluminava seu caminho. Maria de Fátima, sempre perspicaz e manipuladora, surpreendeu Raquel com uma notícia inesperada. Contou que Ivan poderia estar prestes a se casar com Heleninha. A revelação foi como uma bomba, mexendo com as emoções e dúvidas que Raquel ainda guardava sobre o relacionamento da filha. Essa notícia trouxe uma série de questionamentos e preocupações para Raquel, que, apesar de tudo, desejava o melhor para Heleninha. A possibilidade do casamento representava um passo importante, mas também adicionava uma nova camada de desafios a ser enfrentada. Assim, em meio a um emaranhado de relações, desejos, amores e intrigas, cada personagem seguia um caminho incerto, guiado pelas escolhas feitas e pelos laços que se formavam e se desfaziam. Terça-feira,
1 de julho. O ambiente estava carregado de tensões e estratégias enquanto Maria de Fátima se aproximava de Raquel com um conselho firme e decidido. Esqueça o Ivan, mãe. Ele não merece você. Suas palavras soavam como uma sentença, carregadas de uma mistura de preocupação, frieza e um toque de manipulação velada. Raquel, já fragilizada pelas recentes desilusões e incertezas em sua vida, tentava absorver o que a filha dizia, mas a verdade é que ela não sabia em quem confiar. Para Raquel, a relação com Ivan fora um porto seguro em meio a tantas tempestades, mas Maria de Fátima se mostrava categórica, como se fosse a única capaz de enxergar a realidade que os demais não viam. Enquanto isso, Eugênio, sempre um pouco mais desconfiado, acabará por acreditar na história que Marina contará amando de Maria de Fátima. Marina, personagem sutil e estrategista, havia conseguido convencer Eugênio de que sua namorada, Maria de Fátima, estava enfrentando uma ameaça real, que colocava a segurança dela em risco. Eugênio, preocupado, tomou a decisão de avisar Afonso, o namorado de Maria de Fátima, alertando-o sobre o perigo iminente. O tom de sua conversa transmitia a seriedade da situação, e Afonso, homem de princípios, não poderia ignorar uma ameaça que pudesse colocar em risco quem ele amava. Nesse jogo de poder e interesses, Odete surge com uma proposta quase indecente. Ela condiciona a execução do projeto inovador que Afonso desenvolvera para tecer a uma mudança geográfica do filho, solicitando que ele se mude para Paris. Odete, sempre com um olhar frio e calculista, usava essa tática para tentar controlar não apenas o destino profissional do filho, mas também sua vida pessoal. A ideia de morar em Paris, uma metrópole cheia de possibilidades, parecia tentadora, mas o preço a pagar, a condição imposta pela mãe, pesava demais. Enquanto isso, na casa onde Afonso morava, Solange e Sardinha, cada vez mais incômodos com a presença de Mário Sérgio, pedem para ele sair do local. A relação entre os três já estava desgastada, e a convivência se tornará insustentável. Solange, com seu jeito direto, não titubeou em expor o desconforto, enquanto Sardinha, sempre o conciliador, tentava apaziguar, mas sem sucesso. Mário Sérgio, jornalista recém-contratado da Tomorrow, sentiu-se acuado e sem espaço naquele ambiente hostil. Renato, que acompanhava os desdobramentos com certa distância, tomou uma decisão drástica. Ele demitiu Mário Sérgio. Para Renato, aquela era a melhor forma de preservar a harmonia do local de trabalho, mesmo sabendo que perder um profissional poderia ter consequências para a agência. A demissão também refletia as disputas e alianças que permeavam o núcleo, onde interesses pessoais se misturavam ao profissional. Voltando ao romance de Afonso, ele não esperava a resposta que recebeu de Maria de Fátima ao lhe fazer um convite simples, porém significativo: venha morar comigo em Paris. O convite carregava uma esperança genuína de recomeço, de um futuro compartilhado longe das complicações e dos jogos de poder. Contudo, Maria de Fátima, sempre calculista e reservada, negou o pedido. Sua resposta negativa pegou Afonso de surpresa, trazendo uma mistura de tristeza, confusão e frustração. Ela não queria se mudar, e nem poderia se permitir ser tão vulnerável, apesar dos sentimentos que nutria pelo rapaz. Esse momento entre os dois foi intenso. O silêncio que se seguiu ao convite e à negativa era mais eloquente do que qualquer palavra. Afonso, homem de sentimentos fortes, tentava entender os motivos da decisão, ao passo que Maria de Fátima, com seu jeito enigmático, guardava segredos e planos que iam muito além daquele simples convite. Para ela, a vida era um tabuleiro onde cada peça precisava estar no lugar certo, e uma mudança para Paris poderia significar abrir mão de outros objetivos que já estavam em andamento. Enquanto isso, a tensão entre os personagens crescia. Eugênio, agora um elo importante na cadeia de informações, mantinha Afonso alerta sobre os perigos que rondavam Maria de Fátima, ao mesmo tempo em que Solange e Sardinha buscavam garantir um ambiente estável e livre de intrigas na casa de Afonso. Renato, com sua atitude firme e autoritária, dava o tom do que estava por vir, deixando claro que alianças e demissões seriam parte do dia a dia daqueles que buscavam vencer nesse jogo complexo. Maria de Fátima, por sua vez, continuava a agir nos bastidores, usando de sua inteligência e persuasão para manipular situações e pessoas ao seu redor. Seu poder de articulação era visível em cada decisão, em cada palavra cuidadosamente escolhida para influenciar aqueles ao seu redor. Sua relação com César, as conversas com Odete, as estratégias para se aproximar de Afonso e desestabilizar Solange. Tudo isso mostrava que ela era uma peça-chave no tabuleiro de interesses que movia a todos. Nesse emaranhado de emoções, intrigas e decisões, os personagens caminhavam entre alianças instáveis e confrontos inevitáveis. Cada gesto, cada palavra dita ou omitida,
carregava um peso enorme nas relações pessoais e profissionais, e o destino de cada um parecia estar cada vez mais interligado. A vida seguia com seus desafios, e o futuro prometia ser um campo minado onde apenas os mais atentos e astutos conseguiriam sobreviver e vencer. Quarta-feira, 2 de julho. O clima entre Maria de Fátima e César estava tenso naquela manhã. Eles estavam reunidos no apartamento de Maria de Fátima, onde discutiam com a intensidade de quem sabe que cada passo pode decidir destinos. César, com um olhar sério e a voz firme, não poupou críticas à atitude de Maria de Fátima. Você recusou a proposta de Afonso. Não foi uma atitude sábia. Ele está de cabeça quente, mas disposto a construir algo sério. Você não pode dar um passo tão grande para trás agora. Maria de Fátima, por sua vez, mantinha-se impassível, sua expressão misturava incredulidade e uma certa dúvida. Ela sabia que César tinha razão, mas o medo de se entregar totalmente a Afonso, principalmente por conta do jogo de interesses e os fantasmas do passado, a fazia hesitar. Enquanto isso, Odete, sempre perspicaz, buscava outro caminho para influenciar Afonso. Em uma conversa franca, com aquele sorriso enigmático que só ela sabia dar, ela confidenciou ao filho que a situação era muito mais delicada do que parecia. Maria de Fátima não está esperando um pedido qualquer, Afonso. Ela quer outro tipo de pedido de casamento, algo mais grandioso, que mostre que você está completamente comprometido. Afonso ouviu aquilo e ficou pensativo. Para ele, o amor não deveria ser medido por grandes gestos ou cerimônias exuberantes, mas sabia que Maria de Fátima, com toda sua complexidade, talvez precisasse de mais do que simples palavras. No meio dessas intrigas, o cotidiano seguia seu curso normal. Poliana, uma figura sempre cheia de vida e observações agudas, puxou conversa com Pascoal durante o almoço no restaurante de Raquel. Com um sorriso malicioso e um brilho no olhar, ela disse: Pascoal, sabia que a Gilda está interessada em você? Ela vive comentando sobre suas histórias e não esconde o quanto gosta da sua companhia. Pascoal, pego de surpresa, corou levemente e riu, sem saber muito bem como responder à revelação. Mas aquele tipo de notícia sempre levava a situações interessantes e inesperadas na rotina daquelas pessoas. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre buscando ampliar sua influência, sugeriu a Raquel uma ideia que poderia unir o útil ao agradável. Mãe, você deveria fazer um jantar para o Afonso. Assim, ele poderá conhecer melhor a família, ver quem somos de verdade. Raquel ficou pensativa diante da proposta. Sabia que aquele encontro poderia ser decisivo para estreitar os laços entre ela e o namorado da filha, mas também sentia o peso das diferenças que carregavam no passado e nas histórias mal resolvidas. Ainda assim, a sugestão parecia um passo positivo para um futuro mais unido. No campo profissional, enquanto Ivan preparava a mudança para Roma com Heleninha, tomou uma atitude generosa. Cedeu sua casa para Luciano, seu amigo e parceiro de negócios, enquanto estivesse fora. Pode ficar à vontade, Luciano. Quero que você se sinta em casa enquanto eu estiver fora. Luciano, agradecido, sabia que aquele gesto era mais do que um favor. Era sinal de confiança e amizade que iam além do trabalho. A convivência naquela casa poderia render bons frutos para ambos, inclusive para o futuro da agência. No entanto, as teias de mentiras e manipulações continuavam a se entrelaçar entre os personagens. Raquel, em um momento delicado, sustentava as histórias falsas que Maria de Fátima contava a Afonso sobre sua família. Para proteger a filha e manter a relação em pé, Raquel mentia sem pestanejar. Sabia que, uma vez revelada a verdade, tudo poderia desmoronar. A tensão dentro dela era palpável, pois cada palavra dita carregava o peso da possibilidade do desmoronamento de um sonho que parecia tão perto da realização. Durante um evento em Paraty, a atmosfera ficou carregada quando Afonso se deparou com uma fotografia que chamou sua atenção. Era uma imagem antiga, porém cheia de significado. Rubinho e Raquel juntos, sorridentes em um momento aparentemente feliz. Afonso ficou parado por um instante, o olhar fixo na foto, a mente correndo para tentar encaixar as peças daquele quebra-cabeça. A presença de Rubinho na história de Raquel era algo que ele ainda não tinha compreendido totalmente, e aquela foto só aumentava a curiosidade e a dúvida em seu coração. O convite para aquele jantar ganhava mais sentido à medida que Afonso tentava entender o passado que ainda cercava Maria de Fátima e sua mãe. As dúvidas sobre os verdadeiros vínculos, as lealdades e as possíveis traições deixavam tudo mais complexo. Maria de Fátima, consciente da importância daquele momento, trabalhava para que tudo saísse perfeito, não apenas para conquistar o namorado, mas também para estabelecer um terreno mais firme para a família que queria construir. Enquanto isso, Ivan, em Roma,
Sentia a distância apertar o coração. Acompanhado de Heleninha, ele observava as novidades que a nova cidade trazia, mas não podia deixar de pensar no que estava acontecendo no Brasil. A casa que cedeu a Luciano representava uma espécie de âncora, um ponto seguro para que a vida continuasse em ordem, mesmo à distância. A confiança entre eles era um pilar fundamental para que ambos pudessem seguir seus caminhos sem maiores preocupações. Na cozinha do restaurante de Raquel, Poliana e Pascoal conversavam sobre as surpresas que a vida trazia. Às vezes, as melhores histórias começam de forma inesperada, disse Poliana, com aquele sorriso que parecia guardar segredos. Pascoal concordava, pensativo, enquanto observava as pessoas ao redor, todas em suas próprias jornadas de amor, conflito e busca por felicidade. De volta ao apartamento de Maria de Fátima, a tensão entre ela e César permanecia. César insistia que ela deveria ter aceitado a proposta de Afonso, não apenas pelo amor, mas pela oportunidade que isso representava. Maria de Fátima, no entanto, tinha seus próprios planos, sabia que precisava medir cada passo, não podia se precipitar. Seu olhar era de quem carrega uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estava pronta para enfrentá-los, mesmo que isso significasse dizer não em momentos decisivos. Afonso, por sua vez, vivia o conflito entre o coração e a razão. Ele desejava muito estar ao lado de Maria de Fátima, construir um futuro sólido, mas as barreiras invisíveis que surgiam a cada passo dificultavam a caminhada. A fotografia com Rubinho em suas mãos era uma metáfora da complexidade daquele amor, das sombras que o passado lançava sobre o presente. O jantar que Raquel organizaria não seria apenas uma refeição. Seria um momento crucial para que as verdades começassem a ser ditas, para que os vínculos fossem testados e, quem sabe, fortalecidos. Todos sabiam que aquele encontro poderia mudar rumos, desatar nós antigos ou criar novos laços que antes pareciam impossíveis. No desenrolar dessa história, cada personagem lutava para encontrar seu lugar. Maria de Fátima queria controlar seu destino, Raquel buscava paz, Afonso tentava entender seu coração, Ivan enfrentava a distância e os desafios profissionais, e todos ao redor, entre amigos e aliados, davam seus passos no jogo delicado das relações humanas, onde amor, traição e esperança se misturam em doses muitas vezes difíceis de suportar. Assim, a narrativa seguia, cheia de nuances e emoções, com cada detalhe importando para o desenrolar dos próximos capítulos, e o destino de cada um ainda pendendo numa balança entre o que foi, o que é e o que pode vir a ser. Quinta-feira, 3 de julho. Raquel carregava um peso enorme no peito toda vez que pensava na mentira que vinha contando Afonso sobre Rubinho. Cada vez que precisava falar do ex-marido para justificar sua história ou qualquer detalhe da sua vida, sentia o constrangimento apertar o coração. Sabia que aquela falsidade, que havia nascido de um impulso de proteção à filha e de preservar a imagem da família, era uma bomba relógio prestes a explodir. Como vou olhar nos olhos de Afonso depois disso? Ela se perguntava enquanto limpava nervosamente o guardanapo sobre a mesa do restaurante, onde atendia com a habitual gentileza, mas por dentro tudo parecia um turbilhão. Raquel sempre fora uma mulher de fibra, acostumada a enfrentar tempestades, mas, dessa vez, a tempestade era interna, um dilema que a consumia silenciosamente. Por sua vez, Odete, com seu olhar perspicaz e a sabedoria que a experiência traz, observava atentamente Maria de Fátima. A jovem andava inquieta, sentindo-se muitas vezes subestimada pela própria família, que nem sempre reconhecia seu valor. Odete se aproximou dela numa tarde ensolarada, enquanto as duas conversavam na varanda da casa de Celina, e disse com um tom de voz que misturava firmeza e carinho: Fátima, você precisa entender que não é só a beleza ou os jogos que contam. Você é uma mulher inteligente, ambiciosa, capaz de conquistar o que quiser, e é isso que sua família precisa enxergar. Eles têm que sentir o seu peso, o seu valor, não apenas tolerar sua presença. Maria de Fátima escutava cada palavra com atenção, sentindo que, pela primeira vez, alguém a incentivava a ser dona do próprio destino, a não se esconder atrás de máscaras ou de jogadas calculadas. Odete sabia que, ao ajudar a neta de Raquel a se valorizar, também fortalecia sua própria posição naquela teia de relações e interesses. Mas nem tudo era apenas estratégias e apoio. César, sempre com sua personalidade firme e certa dose de arrogância, resolveu agir para tentar retomar o controle da situação. No momento de tensão, ele confrontou Maria de Fátima com uma ameaça clara e direta. Se você acha que pode continuar escondendo a verdade de Afonso e mantendo essa parceria comigo em segredo, está enganada. Eu vou contar tudo para ele, e aí veremos quem vai sair ganhando. O tom de César não deixava margem para dúvidas. Ele estava disposto a colocar tudo à prova,
mesmo que isso significasse ruir o relacionamento de Maria de Fátima com Afonso. A jovem, no entanto, manteve a calma, ciente de que precisava agir rápido para não perder o que tinha conquistado até ali. Com o intuito de afastar César e evitar que seu plano fosse prejudicado, Maria de Fátima procurou Marco Aurélio. Ela sabia que o executivo tinha influência e poderia ajudá-la a neutralizar a ameaça que representava César. No encontro reservado no escritório de Marco Aurélio, ela fez um pedido claro e objetivo. Marco, preciso que você transfira o César para a TCA em Paris. Assim, ele estará longe e não poderá mais atrapalhar meus planos aqui. Marco Aurélio, que sempre fora um homem prático e estratégico, analisou a situação, ponderou os riscos e decidiu atender ao pedido. Para ele, manter Maria de Fátima alinhada com seus próprios interesses era fundamental, e se afastar de César poderia facilitar isso. Enquanto isso, Odete reafirmava sua visão pragmática e os limites das alianças feitas na família. Numa conversa firme com Maria de Fátima, a matriarca deixou claro que o casamento da jovem com Afonso não seria um simples conto de fadas, mas um acordo minucioso e calculado. Escute, Fátima, eu já avisei. Esse casamento será feito com acordo pré-nupcial. Você vai entrar nessa união sabendo exatamente o que pode e o que não pode. Não é para se iludir achando que amor é tudo, porque na nossa vida, amor tem que ser acompanhado de segurança. Maria de Fátima, embora incomodada com o tom duro, compreendeu que Odete tinha razão naquele ponto. Era um casamento de interesses, negócios e famílias que não se misturavam apenas pelo afeto, mas pela garantia de proteção e controle. Na sequência dos acontecimentos, Marco Aurélio, exercendo seu papel administrativo, comunicou a Ivan uma lista importante. Os funcionários que iriam com ele para Paris, onde uma nova fase da empresa TCA se iniciaria. Entre os nomes, havia alguns inesperados e outros previstos, mas um que chamou a atenção foi o de César Ribeiro. Ivan ficou surpreso ao saber que César, cuja postura muitas vezes tinha sido motivo de controvérsia, faria parte da equipe de trabalho em Paris. Era um sinal claro de que as decisões internas da empresa e as alianças pessoais estavam mais entrelaçadas do que parecia. Para Ivan, aquilo também significava um desafio a mais na coordenação das equipes e na manutenção do bom clima profissional. Essa comunicação deixou no ar uma série de dúvidas, intrigas e expectativas. A presença de César em Paris poderia mexer com os planos de Maria de Fátima, que agora teria que equilibrar sua vida pessoal e profissional numa nova geografia, longe da segurança relativa do Brasil, mas também longe da interferência direta do parceiro problemático. A jovem sabia que essa nova etapa seria fundamental para sua carreira e também para seus interesses pessoais, principalmente porque Afonso também teria forte ligação com os negócios na Europa. Raquel, por sua vez, continuava lidando com os conflitos internos e a mentira que mantinha sobre Rubinho. Sentia-se isolada, como se tivesse que carregar sozinha um fardo pesado demais. A imagem da filha, Maria de Fátima, cada vez mais envolvida no mundo de Afonso e na vida empresarial que parecia um passo de explodir, a fazia refletir sobre os sacrifícios que teria que fazer para proteger a família. A mentira, que no começo parecia uma solução temporária, estava se tornando uma armadilha que ameaçava engolir a todos. Em meio a tudo isso, a influência de Odete e sua habilidade em manipular as situações se mostrava mais evidente a cada dia. Ela sabia usar as fraquezas e as ambições de cada um para tecer uma rede que a colocava em posição de poder e respeito dentro da família e da empresa. Seu papel como conselheira de Maria de Fátima, mesmo que às vezes frio e calculista, era fundamental para que a jovem se sentisse fortalecida para enfrentar os desafios que vinham pela frente. O cenário europeu começava a se desenhar como o palco onde muitas dessas tensões internas encontrariam seu desfecho, ou pelo menos um novo capítulo. Afonso, com sua postura firme, tentava equilibrar as demandas do coração com as exigências profissionais, enquanto Maria de Fátima se preparava para mostrar que era mais do que uma jovem ambiciosa. Era uma mulher capaz de conquistar seu espaço e impor suas regras. Ivan, atento a tudo, sabia que o papel dele seria fundamental para manter a ordem e o equilíbrio entre as peças desse tabuleiro, especialmente com César agora ao seu lado em Paris. A convivência no ambiente de trabalho, a divisão de tarefas e as estratégias para o sucesso da TCA no continente europeu dependeriam de sua capacidade de gerir conflitos e potencializar talentos. O destino da família, das empresas e dos relacionamentos pessoais começava a se misturar de maneira irremediável, onde cada ação, cada palavra e cada decisão poderiam desencadear consequências duradouras. Maria de Fátima, consciente dessa realidade, buscava forças para não se perder no meio de tantas ambições, mentiras e traições que pareciam querer consumi-la. Enquanto isso, Raquel, com o coração dividido, continuava a lutar para manter a estabilidade da família e, ao mesmo tempo,
preservar os segredos que sabia serem frágeis demais para se sustentar por muito tempo. A pressão aumentava, e cada passo que dava era calculado para evitar que a verdade viesse à tona, comprometendo tudo que ela e sua filha haviam construído até ali. No fim das contas, aquela fase da vida de todos parecia uma prova de fogo, onde alianças seriam testadas, amores seriam questionados, e o futuro dependeria de quem tivesse coragem para enfrentar a realidade, mesmo que ela fosse dura e cheia de incertezas. Sexta-feira, 4 de julho. Ivan guardava um segredo importante, um que não poderia deixar escapar para Mário Sérgio. Quando este perguntou casualmente se conhecia César, Ivan desviou com uma resposta vaga, preferindo omitir a verdade. Sabia que, por mais que César estivesse envolvido em muitas confusões, revelar essa ligação agora poderia complicar ainda mais a delicada situação em que se encontravam. Às vezes, é melhor não misturar as coisas, pensou, ponderando sobre o que era mais prudente para o momento. A chegada de Mário Sérgio como novo diretor da TCA já representava uma mudança significativa no ambiente de trabalho. Ivan precisava manter o foco, evitando atritos desnecessários. Por isso, em um momento mais reservado, Bartolomeu, sempre um amigo próximo e conselheiro leal, resolveu puxar Ivan para uma conversa franca. Sabendo das turbulências emocionais e profissionais que seu amigo enfrentava, Bartolomeu disse com um tom sereno: Ivan, sei que tudo está um pouco bagunçado, mas você precisa se concentrar no que realmente importa agora, o trabalho e essa viagem para Paris. Lá, as coisas vão se ajustar, e você terá a chance de recomeçar com o pé direito. Ivan ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras e a necessidade de realmente colocar a cabeça no lugar. A responsabilidade de representar a TCA na Europa não era pouca, e ele não podia deixar que assuntos pessoais interferissem no seu desempenho. No entanto, em meio a esse turbilhão de responsabilidades, a tensão com Raquel continuava latente. Em um momento decisivo, Ivan a encarou com firmeza e não escondeu sua indignação. Raquel, você vai se arrepender muito por cada acusação que fez contra mim. A declaração soou dura, mas foi sincera. Ele sentia que sua imagem havia sido manchada injustamente, e que as acusações injustas de Raquel poderiam destruir relações e confiança que, apesar de tudo, ainda tinham algum valor. A firmeza de Ivan revelou o quanto ele estava cansado daquela guerra silenciosa, mas ainda determinado a não ceder. Enquanto isso, do outro lado da família, Cecília demonstrava sua força e determinação. Com a sabedoria que a vida lhe impunha, ela se aproximou de Celina com uma oferta generosa e sincera. Celina, quero te ajudar a sair dessa dependência financeira que você tem da Odete. Sei que não é fácil, mas você precisa retomar o controle da sua vida e da sua liberdade. Celina sentiu um misto de surpresa e alívio. Era exatamente o que precisava ouvir, mas também sabia que o caminho não seria simples. A interferência de Odete na vida da família tornava tudo mais complicado, e qualquer movimento contra ela exigia coragem e estratégia. O apoio de Cecília parecia ser a luz no fim do túnel. Nesse clima de decisões e reencontros, Tiago resolveu tomar uma atitude madura e responsável. Ele procurou Fernanda para uma conversa importante. Fernanda, precisamos falar. Tem coisas que não podemos mais deixar passar, principalmente sobre André. Tiago demonstrava a preocupação típica de quem quer proteger aqueles que ama, especialmente diante dos recentes acontecimentos. A conversa prometia ser franca, buscando esclarecer mal-entendidos e fortalecer os laços familiares em meio às tempestades que rondavam a todos. Na esfera corporativa, Marco Aurélio mostrava que não perdia tempo. Com a firmeza de um executivo experiente, ele tomou a decisão de contratar Mário Sérgio como novo diretor da TCA, apostando em sua capacidade de liderar e reestruturar a empresa. Essa movimentação deixou claro para todos que Marco Aurélio queria recuperar o prestígio da TCA, reforçar sua equipe e trazer estabilidade para os próximos desafios. A chegada de Mário Sérgio representava um sopro de esperança para alguns, mas também um motivo de apreensão para outros, que temiam as mudanças e cobranças que viriam junto. Ivan, sempre atento às pessoas ao seu redor, notou algo que chamou sua atenção. Freitas, que até então se mostrava um homem firme e reservado, parecia mais frágil do que nunca. Preocupado, Ivan o convidou para sair, querendo entender melhor o que estava acontecendo. Durante o encontro, Freitas revelou uma informação que pegou Ivan de surpresa. Marco Aurélio havia conseguido recuperar a mala com $1 milhão, perdida ou roubada anteriormente. Era uma notícia que mudava o jogo, uma vitória que poderia virar o rumo das coisas. Ivan percebeu que aquela recuperação não era apenas um triunfo financeiro, mas um sinal de que Marco Aurélio ainda detinha grande poder e influência. Esse novo cenário trouxe à tona outras verdades ocultas. Ivan, firme e seguro,
decidiu confrontar Raquel com uma revelação que abalaria todas as certezas dela. Raquel, Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio. A acusação era direta e não deixava espaço para dúvidas. Para Raquel, foi como um choque, a confirmação de que sua própria filha tinha agido pelas costas, em segredo, colocando em risco tudo que a família tinha tentado proteger. A notícia trouxe um misto de decepção e indignação, pois mostrava que as intrigas dentro da família estavam mais intensas do que jamais imaginara. Diante dessas situações, os personagens da trama encontravam-se em um turbilhão de emoções, decisões difíceis e alianças que eram constantemente testadas. Ivan, que agora tinha mais responsabilidades e segredos para guardar, precisava equilibrar a sua vida profissional e pessoal com muita cautela. Raquel, abalada pelas revelações e traições, enfrentava a difícil missão de reconstruir a confiança dentro da família, enquanto lidava com os dilemas que a vida lhe impunha. Marco Aurélio, por sua vez, consolidava seu papel como estrategista por trás das movimentações empresariais e familiares, enquanto Maria de Fátima começava a perceber que, mesmo com todos os planos e manipulações, a realidade poderia ser implacável. Cada passo que dava na vida profissional e pessoal tinha consequências que não podia mais controlar completamente. Por fim, a trama seguia em seu ritmo intenso, entre conflitos, reconciliações e reviravoltas que prometiam marcar para sempre o destino dos personagens, fazendo de cada decisão um ponto de inflexão para o que viria a seguir. Sábado, 5 de julho. Poliana caminhava inquieto de um lado para o outro dentro do restaurante, o olhar fixo na porta do escritório onde Raquel se trancara há mais de meia hora. O silêncio do lado de dentro deixava claro que algo não ia bem. A angústia dele aumentava a cada segundo. Ela não falou mais nada, Gilda. Só disse que precisava pensar, que o Ivan estava certo o tempo todo. Confidenciou à cozinheira, que também andava preocupada com o estado da amiga. Enquanto isso, Gilda, ainda se recuperando emocionalmente do atropelamento, levou um susto ao avistar Olavo no clube hípico. Bastou vê-lo de relance, com a camisa aberta e um copo na mão à beira da piscina, para sentir uma onda de raiva e lembrança. Era ele. O mesmo homem que atravessou o cruzamento em alta velocidade e a deixou estendida no asfalto. Sem perder tempo, procurou Pascoal e, nervosa, apontou discretamente para o homem ao fundo. É ele, Pascoal. Foi ele quem me atropelou. Tava com o César naquele dia, os dois estavam juntos aqui na piscina. Pascoal arregalou os olhos, tentando conter a indignação. Tem certeza, Gilda? Perguntou. Absoluta. Nunca mais vou esquecer aquele rosto. Ela respondeu, com firmeza. Os dois trocaram olhares e decidiram não confrontar Olavo naquele momento. Era preciso planejar bem os próximos passos. Na casa de Celina, o clima era de frustração. Heleninha e Ivan haviam perdido o voo para Roma. Um atraso bobo de Ivan no trânsito, somado ao estresse da última noite, comprometeu toda a viagem. Heleninha não disfarçava o desapontamento. A gente precisava mesmo dessa viagem. Ia ser bom para mim e pra gente. Ivan tentava acalmá-la. Vamos remarcar, Elô. Isso a gente resolve. O que importa é que estamos juntos. Mas ela sabia que não era tão simples. Não era só uma viagem. Era a chance de começar de novo, longe das pressões e dos olhares atentos do Rio. No prédio da Tomorrow, Aldeide batia a porta da sala de Marco Aurélio com força. A secretária tentou impedir, mas já era tarde. Chega! Eu não admito mais suas insinuações nem seu tom. Eu sou funcionária, não sou sua propriedade. Esbravejou ela, com os olhos marejados, mas sem perder a postura. Marco Aurélio, pego de surpresa, tentou reverter a situação com ironia. Você vai perder tudo isso por orgulho? Mas Aldeide estava decidida. Prefiro perder um emprego do que me perder como mulher. Estou pedindo demissão. E saiu sem olhar para trás. O nervosismo do dia seguinte dava lugar a outro tipo de ansiedade. Era o dia do casamento de Aldeide e Laudelino, e Poliana, padrinho e grande amigo do casal, estava à flor da pele. Trocava de roupa a cada 5 minutos, esbarrava nas cadeiras e ainda tentava manter o salão funcionando. Você já arrumou a gravata, Polly? Perguntava Gilda, tentando segurar o riso. Não sei se a gravata tá torta ou se sou eu que tô tremendo por inteiro. Confessava ele, nervoso e feliz. Era um dia especial. Aldeide, vestida com um modelo simples e elegante, chegou à cerimônia ao lado de Laudelino, radiante. Os dois disseram sim em meio aos aplausos dos amigos, comovidos por aquela união marcada por superações. Ao final da cerimônia,
Os noivos anunciaram a todos que estavam de malas prontas para Portugal. Vamos começar uma nova fase por lá. Um recomeço, disse Laudelino, emocionado. Poliana ficou com os olhos cheios d'água. Vai fazer uma falta danada por aqui, Aldeide. Mas se é para você ser feliz, que seja em outro continente mesmo. Ela sorriu, abraçando o amigo. Cuida da nossa cozinha, Polly. E da Gilda também. Vocês são ouro. Enquanto isso, no clube, Pascoal e Gilda continuavam de olho em Olavo e César. O desconforto era evidente. E ficou ainda mais agudo quando viram Maria de Fátima se aproximar de César com intimidade. Os dois estavam juntos, trocando confidências e risos baixos. Gilda puxou o braço de Pascoal e cochichou. Você tá vendo o que eu tô vendo? Ele assentiu, observando os dois com atenção. Tô. E, pelo visto, ela não tá tão comprometida com aquele namoro com Afonso quanto diz, né? Maria de Fátima e César não notaram que estavam sendo observados. Ela sussurrava algo ao pé do ouvido dele, e César sorria com ar convencido. Eu sabia que você ia voltar para mim, Fátima. Você não resiste, ele disse, segurando sua mão. Ela revirou os olhos com leveza. Tô aqui porque quero manter você por perto, César. Mas cuidado, não confunda as coisas. César se aproximou mais. Você nunca me tira da cabeça. E eu vou provar isso. Ela se afastou sutilmente, olhando ao redor. Você também nunca sabe quando parar, né? A cena não passou despercebida por Pascoal e Gilda, e muito menos por Olavo, que, ao ver o envolvimento de César com Maria de Fátima, sorriu com desdém. Essas meninas bonitas sempre caem no papo dos canalhas, comentou ele com um amigo ao lado da piscina. Gilda não se conteve e encarou Olavo à distância. Ainda vamos acertar as contas, murmurou para si mesma. De volta ao restaurante, Raquel saía finalmente do escritório, visivelmente abatida. Polly, me desculpa. Tô tentando ser forte, mas tem hora que não dá. Ele se aproximou com cuidado. Você não tá sozinha, Raquel. Tem muita gente aqui que acredita em você. Não esquece disso. Ela sorriu de leve, tocada pela delicadeza. Obrigada, meu amigo. Acho que chegou a hora de recomeçar de verdade. E deixar certas pessoas no passado. O episódio de Maria de Fátima com César não demoraria a chegar aos ouvidos de Raquel, e a repercussão seria inevitável. Enquanto os noivos viajavam para a nova vida, e Heleninha tentava juntar os cacos de mais uma frustração, os bastidores ferviam. A presença de Maria de Fátima na vida de Afonso, a tensão entre Marco Aurélio e os antigos aliados, e a proximidade cada vez maior entre César e a filha de Raquel começavam a desenhar os contornos finais de uma história onde as máscaras não demorariam a cair. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.